nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 150 anos de existência neste ano de 2014. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e já vimos várias dissertações dos espíritos, nossos protetores, que fazem parte do Espírito de Verdade. Já acompanhamos várias das comunicações que eles deram, e hoje nós temos sob nossa análise perda de pessoas amadas. Aliás, se fosse um homem de bem, teria morrido. E nessa lição, trazida por Fenelon, ele fala da nossa incapacidade de compreender as situações e principalmente essa visão global que nós precisamos ter da vida e dos acontecimentos que ocorrem na vida de cada um. Fica muito claro para nós que o nosso julgamento é falho. Nessa lição, Fenelon disse: se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Essa é uma situação mais ou menos comum. Nós dizemos que não sabemos porque Deus não levou uma determinada pessoa, porque outra continua vivendo. Quer dizer, sempre o nosso julgamento falha. Se nós tivéssemos um pouco de evolução, uma evolução um pouco maior, quer dizer, nós não faríamos esse tipo de comentário. Porque, como o Espírito está dizendo, quando a gente parte, se não foi por suicídio, a gente cumpriu uma tarefa. Passou por problemas, provações e fomos embora. Já não devemos ficar aqui. E ele repete que compete a Deus julgar cada caso, né? Depois, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem, os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. E, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa experiência espiritual, única existência verdadeira. Esta lição, este texto do Fenelon, ele nos dá a noção exata
do que significa o Espiritismo em nossas vidas. Por quê? Porque é a doutrina que nos dá esse sentido de alargamento das fronteiras, porque nós não vemos uma única vida. Nós vemos a nossa evolução e a do nosso próximo como uma esteira que se prolonga da terra para os céus. E nós vamos aprendendo cada vez mais que o nosso julgamento é falho, porque nós não temos a perspectiva correta daquilo que nos sucede, para o porquê sucede e qual é a nossa evolução nesse período que se desdobra sempre da terra para os céus. Então essa lição é muito importante, porque dá essa noção de profundidade, de continuidade, de conhecimento além da nossa permanência aqui na Terra. E nos dá essa perspectiva, né, de evolução, que é muito importante. Então, quando a gente disser antes tivesse morrido esse ou aquele, nós devemos parar, não emitir a palavra, não fazer o julgamento e deixar que os espíritos superiores que comandam o universo inteiro, a pedido dos grandes espíritos, que eles que nos colocam, afinal de contas, na verdadeira perspectiva da vida, deixar por conta deles, porque somente eles são capazes de saber o que é correto para nós. Então, essa lição fica aí lembrada para nós como uma necessidade do nosso espírito no conhecimento da imortalidade da alma. Eu já me detive bastante sobre a felicidade, de modo que esses tormentos voluntários, né, está muito ligado ao que nós entendemos como sendo os gozos da alma e os gozos da matéria. No conceito de felicidade entra muito a questão das coisas perecíveis e das coisas imperecíveis. Com a doutrina espírita nós aprendemos o que é fundamental, que é essencial para a nossa vida, e aquilo que é descartável, que não tem tanta importância assim, e que nós vivemos lutando, brigando para seguir dentro de um caminho que é um caminho, vamos dizer assim, né, decepcionante do ponto de vista do espírito. Porque nós estamos sempre buscando as questões de ordem material, e essas questões de ordem material, elas deixam um gosto assim de insatisfação na nossa vida, porque uma vez conquistado aquilo que nós achamos que é importante, a gente começa a perceber que aquilo não satisfaz inteiramente. Outras coisas a gente precisaria obter. Então, a insatisfação nossa vem de buscarmos bolhas de sabão. São muito bonitas, coloridas, mas que estouram com uma maior facilidade. É isso que nós estamos, infelizmente, na Terra buscando. Questões perecíveis, que não nos dão satisfação. A desgraça real também, eu já tive a oportunidade de comentar com vocês, né? Porque muitas vezes nós está muito ligada a essa questão de saber o
que é perecível e o que não é, né? O que é imperecível. Quanto mais nós nos aprofundamos na doutrina espírita, mais nós aprendemos a fazer a seleção entre as coisas que ficam para sempre, que são necessárias, e aquelas que nós devemos abandonar, porque não trazem satisfação nenhuma. Muito pelo contrário, estão sempre gerando esse estado de insatisfação no nosso espírito. Então, a desgraça real é a procura que o ser humano faz das questões perecíveis com as quais ele vai ter a maior decepção. Porque uma vez obtido, é como se fosse um saco sem fundo, porque você chega a locupletar-se com as coisas da matéria e aí começa a perceber que aquilo não trouxe para você aquela satisfação definitiva. Você está sempre procurando mais e mais. Ao passo que, quando você procura na sua vida preencher a parte espiritual, aquilo fica para sempre. Você guarda como se fosse um tesouro. Aquilo te satisfaz integralmente. Então, a felicidade e a desgraça estão baseadas também nos mesmos princípios. O que é que você tem como fundamental para a sua vida? O que é que você elegeu como prioritário para a sua vida? As questões materiais que acabam no túmulo e que você não pode levar? Ou as questões do espírito que são eternas e que te satisfazem integralmente? Então, a nossa noção toda, a desse capítulo aqui, toda ela poder-se-ia resumir nessas duas questões: o que é perecível, o que é imperecível, o que é fundamental e o que é passageiro. É nisso que se resume. Por isso é que Jesus disse: bem-aventurados vós que chorais, porque um dia rireis, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quer dizer, o que Jesus estava dizendo é que num período único de existência, você não tem condições de saber e de viver na plenitude o que o espírito precisa e deve viver. E esse capítulo é importante porque te dá a noção de que você é imortal e de que toda realização do espírito não se faz em uma única existência. Nós precisamos jogar a nossa percepção para o futuro, quando nós tivermos mais evolução espiritual. Então, esse capítulo todo tem que ser lido assim. O que você considera fundamental na sua vida? O que você elege como prioritário na sua vida? E isso define você e que você está fazendo aqui na Terra. Pois tem uma lição que se chama a melancolia. É interessante essa lição porque ela está muito ligada à questão de tristeza, de infelicidade, de depressão, e nós sabemos que tudo isso tem uma influência muito grande aqui na Terra, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, o espírito, o François de Geneve, que deu essa comunicação em Bordeaux, na França, ele diz aqui: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo
e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Aqui o Espírito pede para a gente resistir a essa tristeza. Por quê? Porque ela enfraquece a nossa vontade de continuar lutando na terra pelo nosso aperfeiçoamento. E ainda aqui é a questão que eu chamei a atenção antes. Quer dizer, o que você elege como prioritário? O que é essencial para você? Como é que você vive a sua existência? Você dá valor ao que você está passando agora, mas isso não significa tudo na sua vida, porque existe o além. Então, essa é uma questão fundamental. A tristeza, ela pode se alojar em nossos corações por algum tempo, mas o Espírito chama a atenção, cuidado. Por quê? Porque nós podemos ter essa melancolia tão acentuada que a gente não queira mais viver, como acontece com os deprimidos em geral. E isso é um grave engano, porque nós dependemos da vivência na Terra para poder evoluir. A respeito disso, Emmanuel, no Livro da Esperança, quando ele comentou os 100 anos do Livro dos Espíritos, ele traz uma mensagem chamada Em Louvor da Alegria. E aqui ele pega um trecho da melancolia, quando ele diz: lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E ele vai então fazer um comentário a respeito desse trecho do Melancolia. Aí ele diz o seguinte, irmão: nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não converta a depressão em veneno. Aqui ele vai direto ao ponto. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Então, o que ele está dizendo é que pode vir uma ponta de melancolia na nossa vida, de tristeza, porque nós gostaríamos de ter um outro tipo de vida do que aquele que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas ele diz, cuidado com esse estágio. Por quê? Porque você está ansiando voltar, mas não é hora de voltar. E nós temos que não cair nesse precipício que é o desânimo arrasador. Precisamos tomar cuidado com isso. Então, temos que trabalhar, nós temos que empregar as nossas horas com coragem e esperar o momento certo da volta, que é imprescindível para nossas vidas. Prossegue Emmanuel: acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores.
Aqui ele chama atenção para a necessidade que você tem de não se deixar levar pela tristeza, porque você tem condições de elevar o seu pensamento e de construir, né, dentro do que existe de mais belo no planeta, de construir uma paisagem para você. Então é o seu pensamento que vai construir esse mundo onde você vai se alojar para esperar o momento certo da volta, sem precipitação. Entrega-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede de abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Então, é muito importante a escolha nossa. O que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos refletir? Precisa tomar cuidado. Por quê? As palavras que nós emitimos, elas são pontos de indução muito importantes para fazer a ligação nossa com espíritos que estejam pensando a mesma coisa. A palavra é tão importante que, à medida que nós emitimos, automaticamente nós estamos fazendo uma ligação com espíritos que estão na mesma faixa vibratória. É preciso tomar cuidado. E a palavra, em geral, né, ela reflete o estado de alma em que nos encontramos. E esse estado é importante para fazer as conexões com os desencarnados. Porque uma coisa a gente pode deixar de vez, é a ilusão de que estamos sozinhos. Pode acabar com isso. Nós vivemos em condomínio. Nós vivemos com espíritos que pensam da mesma maneira como nós pensamos. Quem disser, eu vou para uma ilha para viver sozinho, pode acabar com isso, porque ninguém está sozinho. Homem nenhum é uma ilha, mulher nenhuma é uma ilha. Nós estamos unidos a um conjunto de espíritos que pensam como pensamos e que estão ligados a nós por essa questão básica que o pensamento propicia, que é a indução mental, de influenciarmos uns sobre os outros. Isso é automático. Isso faz parte de quem pensa, e todos nós pensamos. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuis duas mãos, por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Nós, comumente, né, encontramos desculpas para dizer que não temos capacidade para ajudar ninguém, ou então que não temos tempo. E o Espírito, o que ele está dizendo aqui, nessa frase? Que nós cruzamos os braços para chorar os infortúnios da terra, mas nós temos duas mãos, dizer, e essas mãos, elas podem improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho em favor dos outros. Então, tudo na Terra é questão de escolha. Você pode ficar mudo, mas você tem condições de emitir a palavra que consola, que ampara, que dá o substrato de felicidade a muitas pessoas. Você pode dizer que vive num mar de lágrimas,
um vale terrível de lágrimas, que é a terra. No entanto, nós temos duas mãos e podemos construir muito bem-estar para outras pessoas simplesmente porque temos duas mãos. O que nós não raciocinamos muito, e que é uma verdade, é que Jesus foi o maior dispenseiro de felicidade que a terra já conheceu. Dizem os evangelistas que eles não teriam papiro suficiente para transcrever o que Jesus curou e ajudou as pessoas, que é incontável o número de pessoas que ele curou. Por quê? Porque ele tinha duas mãos. A questão toda é no que eu estou aplicando a minha força interior, a minha capacidade como filha de Deus, como filho de Deus, tem capacidade de auxiliar e de ajudar. O que eu estou fazendo? Como é que eu estou aplicando isso? No que eu aplico a minha palavra? Em repetir a desgraça que acontece na televisão ou que acontece no rádio? É isso que eu estou fazendo? Eu estou vivendo assim? Aonde eu vou, eu levo a morte e a desgraça, comentando a morte e a desgraça que os outros impingem para mim? Ou eu estou selecionando dentro da minha vida o que eu quero para mim e o que eu quero para os outros? Ou estou exercendo o meu direito de filho de Deus de não compactuar com o mal? Essa é uma questão que todos os dias nós temos que nos perguntar. Trancas-te em aposento solitário para a cultura de irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil e senhoreias 2 pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Há aqui que o benfeitor coloca sempre as duas posições. A que te transforma em inútil e aquela que te dá a oportunidade de empregar utilmente os talentos que Deus te deu. São duas condições e a escolha é nossa. Nós que escolhemos. E aqui ele é armado de forma brilhante. Existe, em verdade, a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. As separações aqui na Terra existem para quê? Por que os entes queridos vão antes da gente? Por que as separações ocorrem em todas as famílias? É o que ele está perguntando aqui. Por quê? Porque nós temos que preparar o coração para amar as pessoas à distância. Não é pelo fato de não mais existirem na matéria que eles deixaram de existir para nós. O que eles precisam é trabalhar conosco, cada um no seu lugar. Eles não precisam vir ficar morando na nossa casa, porque é atraso de vida.
mas eles podem vir à noite para trabalhar conosco em alguma tarefa edificante que a gente tenha no momento do sono. Eles podem fazer isso. Sim. Eu acho que a gente pode também aprender a largar o nosso amor além da nossa família. Muitas pessoas perdem algum ente querido, outras pessoas acabam entrando na sua família, né? E a gente deixa de ter essa visão, né, de amor só com os nossos familiares, né? A gente aprender a amar as outras pessoas, a largar a nossa família, os nossos semelhantes. Né? Isso. A saudade, diz Emmanuel, quando você diz eu tenho saudade, você tem saudade do magnetismo desse alguém, que um dia te sustentou aqui na Terra e que foi muito importante para você. Isso é natural, é lógico. Nós nos sustentamos com o magnetismo das pessoas que nos querem bem. No entanto, nós temos que aprender a conviver com a saudade, porque aquele magnetismo nós não vamos ter mais aqui na Terra. Não existe mais para nós aqui, mas ele nos aguarda além. Então nós temos que rearranjar quando alguma coisa acontece com a partida de alguém muito importante na nossa vida, fazer um rearranjo com os que ficaram. Não sermos ingratos com aqueles que ficaram aqui e que compõem a nossa família agora. Mas sempre devemos estar abertos para a continuidade desse mesmo amor e desse mesmo magnetismo quando a gente deixar a via corpórea, quando deixarmos a Terra. Outros nos aguardam, outros arranjos nós faremos. É assim que aprendemos a amar sem a constricção do egoísmo. Aprendemos a amar de uma forma bem mais ampla, do ponto de vista espiritual. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva. Aqui ele falou da construtiva. Aqui está falando melancolia destrutiva, a tristeza destrutiva. Como quem guerreia o culto do entorpecente. Por quê? Porque a tristeza destrutiva é como se fosse uma droga que nos afasta do verdadeiro caminho. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos esquecer que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Esse grande benfeitor nosso, Emmanuel, que muitos chamam de quinto evangelista, dada a sua grandeza na interpretação do Evangelho de Jesus, está dizendo que a alegria deve morar no nosso coração, porque o próprio Evangelho é a alegria. Porque foi exaltado nos campos por um anjo que glorificou a Deus e a boa vontade entre os homens, e termina esse Evangelho com a visão da humanidade futura, feliz e liberta da ignorância. Então, o que nós passamos momentaneamente aqui na Terra é muito pouco em relação àquilo que se desdobrará se nós soubermos enfrentar com coragem o momento presente. Nós precisamos ter fé, crermos que isso é uma realidade, é a verdade
porque isso modifica qualquer caminho, modifica tudo na nossa vida, a maneira como nós encaramos a existência. É a parte filosófica, inata do Espiritismo, que nos diz da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E é essa noção de continuidade é que nos dá, então, a possibilidade de sermos felizes. Existe uma outra mensagem que Emmanuel nos traz nesse livro, que é o livro da esperança, né? Perante o corpo. Vejam que maravilha que ele fala para poder comentar esse provas voluntárias, o verdadeiro silício. Porque as pessoas acham que pelo fato de mortificarem o corpo, vão evoluir. Isso era uma crença, né, de mortificar o corpo físico para poder alcançar a evolução. E muitos dizem, como Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, então acho que há muito mérito em martirizar o corpo. E o que a doutrina espírita nos diz, que não é o corpo que nós precisamos mortificar, mas disciplinar o nosso espírito para procurar o que é puro, o que é verdadeiro e a conduta que nos traz felicidade. E não martirizar o corpo, que nada tem a ver, coitado, com a nossa insubordinação. E ele diz o seguinte: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. Esse é um pequeno trecho do capítulo 5, o 26, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a interpretação de Emmanuel: frequentemente atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral, e por vezes diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. É bem comum, principalmente nos filmes mais antigos, né? Nos monastérios e nos lugares dedicados aos religiosos, verdadeiras flagelações do corpo para ver se disciplina, né, esse corpo, quando na verdade o comando está no espírito, né? Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista enlouquecido se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele, né? Através do corpo. Vejamos agora a relação que ele faz. Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Miguel Ângelo plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-las sem o uso dos braços.
desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes, ainda agora, fulguram em torno dos homens com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia da pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio, é teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Essas são as interpretações extraordinárias do quinto evangelista, nosso querido Emmanuel, que hoje deve estar com 14 anos, mais ou menos, já reencarnado, felizmente, para nos ajudar na evolução terrestre. Mas ficam aí mais essas duas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando-nos, né, a necessidade de vigilância quanto ao tipo de tristeza, de melancolia que temos, para que ela não nos impeça a evolução aqui no planeta, e a extraordinária possibilidade que o vaso físico, que o corpo oferece para a evolução do espírito. Não vale martirizar o corpo pensando em evoluir, mas dar o cumprimento a esse instrumento extraordinário para que ele faça uma obra construtiva na Terra a partir do comando do Espírito. Isso é o que temos nessa noite, né, de interpretação deste que é um dos monumentos da vida espiritual na Terra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos mais importantes livros que a humanidade recebeu como interpretação do Novo Testamento. Alguma pergunta, alguma observação? Tudo isso é muito lindo, né, doutor? Como? Tudo isso é muito lindo, né? É uma profundeza imensa. Realmente. É uma beleza. São lições que a espiritualidade nos traz, né? E que dão a medida certa do que significa o Espiritismo, né? Consolador prometido por Jesus. Porque
as lições do mestre foram deturpadas, né? Fizeram tantos dogmas, tantas interpretações errôneas, que chegou desfigurado. E no século XIX foi necessário que Kardec viesse para nos trazer a verdadeira mensagem do Cristo, sem as deturpações. Jesus já tinha previsto isso, né? Quando falou no Consolador, prometeu o Consolador, onde se conclui pelas palavras do Mestre que as suas lições seriam deturpadas ou mal interpretadas, e que o Consolador precisava vir para fazer a verdadeira interpretação ou trazer, né, a noção exata do que o Cristo queria dizer à sua época, né? E nós estamos vendo que é muito lindo justamente por isso, porque é o Cristo voltando à Terra, né? E todos os seus ensinamentos aparecem na sua verdadeira pureza. Por isso que encanta, por isso que nos traz essa questão tão importante do Espiritismo, que é a verdadeira interpretação daquilo que o Cristo disse. E eu me lembro, lendo isso aqui tudo, né, que eles perguntavam ao Chico por que ele tinha tanto gato, cachorro, né, que ele se dedicava aos animais. E no meu livro agora vai ter bastante coisa sobre animais e o Chico. E ele disse, eu preciso me dedicar a alguma coisa aqui na Terra, porque senão eu vou embora. Porque não constituiu família, criou os seus sobrinhos, 14 sobrinhos se criaram com ele. Mas ele mesmo não tinha absolutamente nada, nem conta em banco, ele nunca teve. Então, o seu desprendimento era de tal ordem que se ele não tivesse esses bichinhos para segurá-lo, né, muitas vezes a vontade de ir embora era muito grande, né? Outra coisa também que me marcou muito é a questão que Emmanuel dizia, que a oração nos lembra a presença de Deus na nossa vida e que a tarefa de assistência nos afastava do egoísmo. Então, todas as vezes que ele se sentia um tanto quanto sem aquele elan que ele precisaria ter para continuar a tarefa dele, ele ia em busca do irmão necessitado, ele ia ajudar, porque aquilo o separava do egoísmo e o aproximava de Deus. Foi assim que todo dezembro ele visitava os presos, levava as coisas para os presidiários, ia aos leprosários. Ele visitou 15, 16 ou 18 anos o leprosário Santa Marta, em Goiânia, todo mês de dezembro. Então essas visitas para ele eram normais, que ele precisava fazer para poder manter o seu espírito afastado do egoísmo. É realmente muito interessante a gente observar como o Evangelho do Cristo vivido por uma pessoa pode abrir um leque enorme para nós do que seja a vida espiritual. Realmente vamos dizer assim, é uma catadupa de bênçãos, né, que nós temos nesses espíritos de escola que têm vindo para nos ensinar o caminho, né? Realmente, o Brasil é um privilegiado. Oxalá que a gente não esqueça esses ensinamentos. Vamos trabalhar.